Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Sucesso aos Psicólogos. Hoje nós faremos uma live de conteúdo. Falaremos sobre o transtorno obsessivo compulsivo. Em lives anteriores eu falei sobre o transtorno de personalidade obsessiva e vocês verão que, apesar de dos nomes são parecidos, mas um não tem nada a ver com o outro. Então o transtorno obsessivo compulsivo, ou compulsivo, né? É, tem a sua diferença do transtorno de personalidade obsessiva, porque do transtorno de personalidade obsessiva é a obediência excessiva às regras de forma indiscriminada. Ele não analisa como que as regras funcionam, influenciam em seu comportamento. Acha que para tudo há uma única forma de fazer as coisas e segue fazendo essas coisas do mesmo jeito, sem reavaliar se a regra continua sendo aplicável, se o contexto variou, se exige mudanças. Então traz uma rigidez, um metodismo e uma inflexibilidade nas relações. Já o TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo, ele é determinado por outras variáveis. Ele é o transtorno do comportamento supersticioso. Ele experimenta altos níveis de ansiedade, porque a pessoa se sente invadida por pensamentos que preveem algum tipo de mal que pode acontecer. E ainda acredita que quanto mais pensa naquilo, mais se sente impelido, mais se sente vulnerável àquele mal. Então, mais vulnerabilidade ele está quanto mais pensa, portanto, ele tem essa compulsão no pensamento e precisa de alguns rituais, algumas ações para, além de prevenir aquele mal, ainda diminuir a sua ansiedade. Ele tem consciência que não são alucinações. Ele acha estranho pensar desse jeito, mas se sente num impulso, impelido, de uma maneira incontrolável a cumprir as regras que ele estabelece como as profecias autorrealizadoras. Ele se sente impelido a fazê-lo para sentir esse alívio. E aí entra num ciclo vicioso. Eu lembro quando eu estava na faculdade, meu professor de behaviorismo até falou assim: imagine uma pessoa tamborilando os dedos aqui na mesa para que os lobos não cheguem aqui na porta. Mas se alguém falar o seguinte: mas não tem lobo nenhum na porta, mas é porque eu estou tamborilando os dedos. Então, esse é um pensamento mágico de uma profecia autorrealizadora em que, se eu faço isso, não acontece aquilo. Como se o desafio pare de tamborilar para ver o que acontece. Deixe a sensação vir e ir. Iremos falar mais para frente sobre como se trata, né? Mas é um transtorno que é egocintônico, porque ele estranha, ele destoa da sua personalidade, ele não se identifica com os pensamentos. Ela é diferente de algo que é egocintônico, em que ele acha que aquilo é dela mesma, certo? Então, as tentativas, por exemplo, um ego sintônico é quem tem um transtorno de ansiedade generalizada, um TAG, né? Quem tem esse tipo de transtorno costuma achar que aquilo faz parte dela. Aquela ansiedade, ela se entende por vida, desde que se entende por gente, tem aquilo ali. Então é mais difícil a pessoa perceber que existe um tratamento, porque ela sempre se viu assim. Mas o ego distônico, né, que é o TOC, existe um antes e um depois. Ela não era desse jeito, após um certo momento em sua história, passou a ser. Então, as tentativas de se livrar dos pensamentos perpetuam esse quadro, pois quanto mais se envolve com as emoções, ele menos resolve. Então, quanto mais se esforça para se livrar da emoção, mais ele se engaja naquela emoção. Existem 6 distorções cognitivas de quem tem TOC. Então, um primeiro passo para um tratamento é fazer essa psicoeducação,
para corrigir essas distorções cognitivas, esses erros de pensamento. A primeira distorção é: os meus pensamentos são anormais. Então o indivíduo se sente solitário e se sente diferente dos outros. Ele acha que é anormal. Então precisamos psicoeducá-lo. Muita gente sofre com isso, das mais variadas formas. Um filme muito bom que eu assisti, eu acho que o filme se chama Tok Tok, se não me engano. E deixa eu até pesquisar aqui se é esse mesmo. Que esse filme mostra uma comédia, uma sala de terapia. É Tok Tok mesmo o filme. Uma sala de terapia em que vários pacientes vão se consultar com psiquiatra, com terapeuta, né? E acho que são mais de 5 pacientes que eles se encontram numa terapia em grupo e cada um vai mostrando seus vários tipos de manias, né? Uma lava demais as mãos, o outro não pisa em linhas, um terceiro precisa ficar se benzendo o tempo todo, um quarto ele é muito... Ele faz o quê? Acho que ele é muito bom de cálculo e ele é acumulador. Enfim, é um filme excelente de uma comédia em que mostra que cada um tem as suas patologias, são diferentes e ali eles vão acabando, vão se ajudando ali. A segunda distorção cognitiva é: meus pensamentos são perigosos. Pode prejudicar a mim ou outra pessoa de algum modo. Então, achar que o pensamento é perigoso, achar que aquele nível de ansiedade vai subir a tal ponto em que eu poderei ter um infarto, poderei morrer com aquilo, ou se eu não cumprir com aquele ritual, vai acontecer aquela situação. Tipo assim, pessoas que têm toque de excesso de limpeza, né? Aconteceu muito na pandemia. As pessoas, no começo, ok, que a gente não estava sem entender direito como é que se lidava com o vírus, né? Mas depois a gente foi entendendo e viu que existiam alguns excessos do tipo assim: chegou na rua, tem que deixar a sandália na garagem, dentro de casa tem que botar uma outra sandália e por aí vai, né? Depois tem que lavar tudo com água sanitária e aí ficava aquela loucura. Tem que borrifar álcool em tudo que você tocar. E então a gente foi percebendo que existe uma certa flexibilidade aí, não precisava ser assim. Mas tem gente que está nessa até hoje. Até hoje está nessa situação, achando esses excessos de zelo, não só para o corona, mas como os tipos de vírus, ou bactérias, ou doenças qualquer que sejam, né? Excesso de zelo, achando que se eu não fizer isso, eu vou adoecer. Né? Então, os pensamentos são perigosos? Os pensamentos não são perigosos, são só pensamentos. Os pensamentos não são você. Então você pode deixar os pensamentos virem e irem. Terceira distorção é: eu tenho que controlar os pensamentos. Mas os pensamentos são automáticos e eles são imprevisíveis, eles aparecem quando menos se espera. E eu não sei se vocês já fizeram esse exercício, né? Prestar atenção. Se você prestar atenção na nuvem de pensamentos que você tem em um certo momento no seu dia, você vai ver que várias coisas acontecem no seu pensamento, muitas coisas vão se interpassando. Então você presta atenção em uma coisa, depois vem um pensamento de uma outra, vem uma lembrança, e ainda tem uma música tocando no fundo da sua cabeça e tudo, uma playlist rodando. Então os pensamentos, eles aparecem, eles surgem, você meio que não controla. A questão é você aceitar quando eles ocorrem, não dar muita bola, não dar muita energia, não prestar muita atenção a eles acontecerem. É só um pensamento, um entre tantos, né? Então não vou focar nele. A quarta distorção é: eu preciso ser perfeito. Então pessoas assim têm dificuldade de lidar com falhas. Então a perfeição, ou o não errar, por isso que eu preciso cumprir esses rituais, lavar a mão não sei quantas vezes, checar a chave na maçaneta, né, se eu tranquei mesmo não sei quantas vezes, se o botijão está ligado ou desligado, se o ferro está fora da tomada ou não. Uma série de coisas que essa alta exigência em não errar nada acaba levando ao indivíduo a prestar muita atenção em todas as coisas que faz,
para que não deixe margem de dúvidas, de erros e de falhas. Mesmo estando no automático, por exemplo, eu automaticamente sei que quando saio de casa eu tranco o cadeado. Será que quando eu chegar no trabalho eu ficar, eita, será que eu tranquei ou não tranquei o cadeado? Aquilo já está automatizado em mim, eu já fiz, eu já sei. Se ocorrer realmente uma dúvida, posso ligar para alguém, sim. Mas é algo que é esporádico, não é frequente. É diferente de alguém que toda vez que sai, fica pensando, remoendo, às vezes tem que voltar para checar, né? Como uma regra de vida. A quinta distorção é preciso ter certeza. Ou seja, a pessoa não lida bem com a imprevisibilidade, busca sempre conforto, busca controle. Sexta distorção é sou irresponsável. Então, as pessoas atribuem as causas de todos os problemas a si mesmo, ele assumindo assim mais responsabilidade do que lhe deve. Então, nós temos uma autorresponsabilidade para uma série de coisas, mas não por tudo. Tem coisas que fora do meu controle, estão fora do meu controle. Não tenho controle de algumas coisas. Né? Então, mas é o pensamento de que tudo é minha culpa, então eu que sou irresponsável, eu sou culpado por ser assim, e por aí vai. Então, é um transtorno, né? O TOC é o transtorno da contiguidade. Que palavrinha é essa? Contiguidade. Bem, a contiguidade é diferente da contingência. Contingência é quando dois ou mais eventos estão relacionados e um influencia o outro. Então, isso é uma contingência. Nós somos afetados por uma série de contingências. A educação, os nossos professores, nosso círculo de amizades, o que a gente assiste, o que a gente lê, né? As pessoas que a gente cruza no caminho, os acidentes que nos acometem, os sinistros. Então existe uma série de contingências que vão acontecendo com a gente que nos afetam, certo? Agora, a contiguidade são eventos próximos no espaço-tempo, mas não estão relacionados, um não tem nada a ver com o outro. São as superstições, são as explicações mágicas, né? Ou seja, eu não adoeço porque eu limpo bastante as mãos, eu limpo 10 vezes as mãos, né? Eu não passo embaixo da escada porque dá azar. Eu não deixo a sandália desvirada e porque pode acontecer alguma coisa aí de errado. Eu só penduro a roupa sem ser do avesso, só posso dobrar as roupas de um jeito certo, quadradinho. E aí, eu tenho que deixar a porta do banheiro fechada, porque senão as energias, né, as energias positivas vão escoar privada dentro. Então, são explicações que não têm respaldo científico nem lógico e caem na superstição. Então, essa é a contiguidade, ou seja, tudo você consegue ver uma explicação metafísica ou nada a ver, fica até difícil viver desse jeito. Porque para tudo você vai querer fazer uma correlação que só se você forçar. Você força um cognitivo para que aquilo tenha uma correlação. Então, o TOC, uma pessoa com TOC tem um déficit de modelo explicativo racional, tem um déficit de alguém que testa a coisa. Né? Então ele é propenso a explicações contíguas, explicações supersticiosas. E muitas vezes vem de uma cultura ou uma subcultura assim, né? Vem de uma educação assim, que não testa explicações. Eu vou pendurar um negocinho, um símbolo no seu carro para que não tenha acidente. Mas nunca tive acidente. Tá vendo? Porque tem um negocinho pendurado no carro. O que tem a ver uma coisa com a outra, né? Então, essa necessidade de ter alguma explicação maior do que a lógica que promove alguém que está tendo um toque. E tem gente que vai trocando de toque. Eu atendi um paciente que ele trocava de toque. Uma hora ele tinha toque de quando estava dirigindo a moto, quando passava por uma placa, ele tem que dar a volta para ver o que está escrito na placa. Ou então ele tem que contar os degraus da escada que subia. Ou se ele estava na recepção, enquanto aguardava eu chamá-lo, né? Se a recepcionista estava anotando alguma informação ali pelo telefone, ele tem que anotar também o que ela estava falando. Então ele ficava meio que trocando de toques o tempo todo. Então é isso, porque ele vai sendo vencido pelos pensamentos, ele vai sendo vencido por
as emoções. De repente vem um estalo, eu preciso anotar o que ela está falando, porque eu não sei, eu não consigo resistir a esse impulso. Quando o trabalho é prestar atenção a esse impulso, esse pensamento, testá-lo e regular-se emocionalmente. Mas vamos para frente, a gente vai falar sobre isso. Então, os objetivos de um tratamento são ajustar 3 habilidades psicológicas. Então, a primeira habilidade psicológica, eu vou chamar de HP, né, para facilitar. HP de raciocínio realisticamente otimista. Ou seja, para analisar suas cognições, contestar argumentos, aumentar a flexibilidade cognitiva, ou seja, sem ser pensamento rígido. Existe uma frase que diz assim, que resume bastante o que é um trabalho terapêutico. Onde houver rigidez, que haja flexibilidade. Então, rigidez cognitiva é adoecedor. É preciso flexibilizá-lo. A segunda habilidade psicológica é a autorregulação emocional. Então, tolerar as emoções, suportar, aceitar a emoção que vier, sabendo que elas não são fatais. Sequer são patológicas. As emoções não são patológicas. Elas apenas estão desproporcionais ao contexto. Estão desproporcionais, ou seja, estão de alta intensidade. É uma ansiedade muito alta, desproporcional. Não tem nenhuma ameaça ali, não tem nenhum vilão, não tem ninguém lhe ameaçando de morte, nem nada. Então, ansiedade para o quê? Para o nada. Para uma imaginação. E está fora de contexto, porque essa alta ansiedade seria muito boa diante de uma ameaça, diante de alguém que está lhe ameaçando. Me lembrei agora de um exemplo pessoal. Eu não lembro que idade eu tinha, talvez eu tivesse uns 13 anos, mas eu estava andando na rua à noite e de repente eu estava segurando a chave de casa na mão e a chave caiu na minha mão. Caiu, puf. E aí eu fui pegar a chave, né? Caiu na minha frente a chave, fui me abaixar para pegar a chave. E aí eu percebi que vinha alguém atrás de mim. Na mesma hora, como eu estava praticando arte marcial, né? Eu dei uma estrelinha para frente e me posicionei em forma de batalha para encarar o que vinha lá. Só que era só um senhor idoso vindo, que ainda bem que eu acho que ele não prestou atenção na minha loucura, que eu fiquei pronto para a luta. Mas, esse tipo de reação está no contexto? Está. Eu pensei que viria um bandido para me assaltar. Então, estava correto. Então, a ansiedade, o luta e fuga, né? O mecanismo de luta e fuga, ele estava adequado. Eu preciso desse mecanismo funcionando quando for necessário. Ainda bem que não foi nenhum bandido, mas se fosse, estaria pronto, né? Então, mas acontece que o ansioso, esse mecanismo de luta e fuga está fora de contexto. Vai lutar e fugir de quê? Não há nada. É só um pensamento. Então não há nada para combater. Então, ele não é patológico, ele só está fora do contexto. Então, entender isso e começar uma autorregulação. A terceira HP é a resolutividade e enfrentamento. Para desenvolver uma postura que é corajosa, enfrentadora, assumidora de riscos, assumidor de ameaças, buscando recursos, orientações, eu vou estudar sobre isso, alguém pode me ensinar sobre aquilo, não vou ficar remoendo aqui o passado e nem vou ficar antecipando o futuro. Aliás, a antecipação do futuro é bem o que é a ansiedade. A ansiedade é isso. Eu vou antecipar um futuro e um futuro ruim. A ansiedade é assim. Então é preciso que o paciente prove para si mesmo que suprimir pensamentos não funciona. Precisa provar. Ou seja, psicoeducação primeiro você precisa se convencer de que não vai tentar suprimir os pensamentos. Tente não pensar em um carro amarelo. Não pense no husky siberiano. Não pense em uma rosa vermelha. Não tem como. Você não vai conseguir vencer, você não vai conseguir suprimir um pensamento focando nele. Precisamos provar que os pensamentos não são a realidade. Ou seja, distinguir pensamentos de fatos. Ou seja, de repente eu penso que minha casa vai desmoronar, o teto vai cair. É provável?
Não, não é provável. Possível? Cara, é possível. Tudo no mundo é possível. A gente leva com as probabilidades. Um avião vai cair na minha rua. Cara, qual a probabilidade disso? Né? Então, vai cair. Ah, morrerei daqui a 5 minutos. Conta aí 5 minutos para ver se você morre. Não vai. Então, a gente vai provando que o que eu penso não se manifesta na realidade. E, gente, eu já vi pessoas assim usarem isso em sonhos. Ah, eu tenho sonhos premonitórios. Muitas coisas que eu sonho acontecem. Você sonha muitas coisas e a maioria delas não acontecem. Mas quando porventura um sonho acontece, você acha que é premonitório. Então você faz aí você força a coisa, força a ter uma relação. É um pensamento supersticioso, achar que ó, meu sonho aí é premonitório, eu tenho essa capacidade aqui, ó, tá? Porque dá certo, não sei o quê. São coincidências que acontecem. Você prestou atenção naquilo que coincidiu. Sonhei com isso e aconteceu aquilo. Porque é o seguinte, a gente também pode pensar ao contrário, ó. Então quer dizer que tudo que eu sonho não acontece? Ah, então podemos aferir que os meus sonhos têm o poder de impedir a realidade de acontecer. A gente não pode cair nesse outro lado? Então é lógico que alguns sonhos que vamos ter vão acontecer na realidade, óbvio. E quando isso acontece, tendemos a prestar atenção. Caraca, ó, olha só, aconteceu. E quem fica acreditando nisso vai ficar atento ao que eu sonhei e o que aconteceu. Ao que eu sonhei e o que aconteceu. Vai testando essa realidade. Né? Quem sabe, isso não são as explicações das sensações de déjà vu. Né? Quem nunca teve, né? Às vezes é porque a gente previu aquela cena na nossa mente ou em sonhos, e quando a gente vive aquela, caraca, isso aqui não me é estranho. Porque você já previu aquela cena de alguma maneira. Então, pensamentos não mudam fatos. Ações mudam fatos. Essa é a psicoeducação que nós temos que, primeiro, deixar bem alicerçado no paciente. Né? Aceitar suas cognições, entender que é como se fosse uma festa. Uma festa com vários convidados, muitas pessoas que você gosta, que são seus amigos, que estão ali no oba-oba, mas tem um penetra. Esse penetra é um pensamento do toque. Né? Fica ali, toque-toque. Posso entrar? Entrei. Nem posso, ele vai entrando. Né? Mas um penetra não estraga a festa. Só se você der trela pra ele, né? Só se ele quiser se espalhar, fazer bagunça. Mas se você não der trela, não der bola, deixa ele ali, o foco são os outros. Os outros que estão na festa. Esses outros são os outros pensamentos. Estão ali. Então, podemos utilizar também técnicas de ridicularização. Rir, levar na esportiva as coisas, né? Ou seja, rir traz uma homeostase emocional. A pessoa pode pensar na obsessão como, sei lá, depende do humor da pessoa, mas um palhacinho que tá ali, né? Bota um palhacinho engraçadinho, que tá ali brincando, então você pode transformá-lo em alguma outra coisa que você queira para ridicularizar aquilo. Tem um filme do Harry Potter, não lembro qual Harry Potter, enfim. Mas eu lembro que os aprendizes de bruxos estavam treinando lá, não sei se era Dumbledore, enfim. Mas eles estavam lá, o Harry e os outros, né, Hermione, não sei quem, estavam treinando lá uma situação que tinha um espelho que refletia o medo que eles sentem. O maior medo que eles sentem, aquele espelho conseguia refletir e trazer para a realidade, né? Então um deles lá, ele tinha medo de aranha, e a aranha saiu do espelho, a aranha gigante lá saiu do espelho. E ele queria fugir, né? Não, mas o bruxão lá disse: não, você agora tem que ridicularizar essa aranha aí. Aí ele botou uns patins na aranha e a aranha começou a escorregar e cair, puf. E ela riu daquilo. Então, ridicularizar é isso, você transforma o emocional da coisa. Gente, isso quando a gente faz em terapia é muito mais eficaz, é muito mais transformador. Certa vez um paciente meu ele trouxe. Talvez eu acho que foi a melhor metáfora do pânico, sabe? A melhor metáfora do pânico que eu já vi, eu acho que foi essa. Que eu pedi para que ele imaginasse como é que era o pânico, né? No imaginário dele. E ele viu como o predador. Sabe o predador lá, do Arnold Schwarzenegger, né? O primeirão lá. Aquele bicho feio que fica caçando todo mundo.
E aí tá, beleza, o predador é um ser que é muito forte, ele é invisível, ele vai matando todo mundo. Só que começamos a ressignificar essa história. Como eu já tinha assistido o filme, né? Pra mim foi mais fácil, né? Então eu fui trabalhando aquilo ali aos poucos, né? Conversando com ele em transe hipnótico. Então eu ia ressignificando, ele ia acompanhando, ia concordando, ia comigo. Então a gente fez o quê? Ó, o predador ele é invisível, né? Ele vai pegando as pessoas e ninguém tá vendo. Só que se você prestar atenção, ele é meio tremulosento. Você consegue vê-lo ali mais ou menos onde é que ele está. Aí é. Mas se eu prestar atenção ali, eu reconheço que ele está ali. Olha, está vindo. Então o pânico está aparecendo. Ó. Então eu reconheço que a emoção está começando a crescer. Beleza? Chega uma hora em que o Arnold Schwarzenegger ele se camufla, né? Então o predador não consegue mais enxergá-lo. Então ele fica camuflado. Então o que é essa camuflagem? São as técnicas que você aprendeu de autorregulação emocional, as técnicas de psicoeducação. Então você se equipa para que o pânico não lhe encontre, a ansiedade não lhe encontre, o pensamento obsessivo não lhe encontre ali. Então você está blindado com técnicas, com autorregulação emocional. Beleza? Beleza, vamos para frente. Então chega um momento em que o Arnold começa a caçar o predador, né? E tem um momento que o predador fica aqui, bem no cangote dele. Só que ele tá camuflado, o predador não vê ele. E ele tá aqui, o predador aparece no cangote e passa. Olha que interessante. Vem e passa. Ele percebe, segura a respiração, se acalma e deixa passar a ameaça. Olha que fantástico. E depois disso ele começa a bater no efeito do predador, meu irmão. Agora você vai perder. E aí o predador, ou seja, para ele era o pânico, ele percebe que, caraca, esse cara aí tá me desafiando mesmo. Então ele tira a máscara e mostra aquele rosto monstruoso. Ele quer botar medo, ele quer aumentar, ele quer mostrar que vai vencer. Só que já está preparado, já sei quem é esse bicho, já estou equipado, estou com arma aqui e tudo mais. Isso aí não significa nada para mim não. E vence. Então, essa metáfora foi muito poderosa para ele. Ele ressignificou aquela situação. Ridicularizou? Não necessariamente, mas ele mudou o contexto. Aquilo que era uma ameaça, eu virei o jogo. Agora estamos de igual para igual. Agora eu virei, agora eu cacei você. Eu que estou vencendo. É isso que é ressignificar. E no final, né, nessa história com o meu cliente, né, ele fez que nem o predador mesmo. Ele explodiu lá o predador, explodiu o pânico dele. Então é isso. Não se levar com tanta seriedade as coisas, né? Levar a obsessão como uma canção, músicas que toda música termina. Então, a música tocou, o pensamento tocou no cérebro, mas ele vai acabar, ele vai passar. Então, próxima playlist. A técnica fundamental para mudar o quadro é a da exposição com prevenção de resposta. É onde se constrói uma hierarquia do medo, listando todos os medos que a pessoa tem, do menor até o maior. Tá, gente? Essa técnica é fundamental. Sem ela não se vence o toque. Né? Então, lista do menor até o maior. Né? Os medos. Então, e aí vamos programando exposições, né? Começando do menor, sem disparar a compulsão. Né? Mas isso é só quando o paciente já está bem psicoeducado, tá? Já entendeu tudo aquilo que eu falei, já compreendeu, beleza, é isso mesmo, só que eu sei de tudo isso, mas o meu corpo está teimando. Meu corpo ainda reage. Eu não consigo contê-lo, ainda fica com ansiedade. Então, eu sei, mas eu não consigo resistir à vontade de checar a maçaneta, porque a ansiedade vai crescendo. Então a gente pega aí quais são os seus medos. Vamos começar pelo menor. Né? E aí vamos lá. Tem gente que tem medo de manusear dinheiro. Aquela ideia de que dinheiro é sujo, né? E é sujo mesmo, mas não é uma sujeira que vai cair as mãos. A gente pegou, manuseou, depois que estiver em casa, lavar as mãos, senão não dá para tolerar. Então, manusear, se esse for o menor dos medos, manusear ali o dinheiro, né? Por alguns segundos. Aí vai sentir a iniciação da ansiedade, né?
vai sentido aumentar a sua magnitude. Aí entra com a regulação emocional, respiração diafragmática, técnicas de grounding. E aí percebe que chega num pico, começa a diminuir e a ansiedade cessa e vai embora. Então, provei pro meu corpo que eu posso sobreviver a esse negócio aqui. Isso aqui não vai me matar, não. Olha só, vou fazer de novo. Então, gente, assim, em terapia, o que seria a cura rápida de uma fobia? A cura rápida de fobia, entre aspas, cura rápida, né? É que em uma sessão só, com o transe hipnótico, a gente faz com que a pessoa entenda, ressignifique de que aquilo ali não vai matá-la. Eu posso enfrentar esse negócio aqui. Então, antes a pessoa achava que não posso de jeito nenhum, isso é impossível para mim. Tipo, gente que tem medo do elevador que se pela, e quando eu falo assim racionalmente, a pessoa vem com muita resistência. Não dá, não sei o que, não dá pra mim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas quando a gente faz um transe hipnótico, né, e mostra que é possível, aí a pessoa, caraca, é mesmo, é possível. Eu já entendi que dá. Né? Com essa ressignificação, aí a pessoa acha que se curou. É a cura rápida é aquela aqui. Não, o que mudou foi, eu entendi, agora eu entendi que eu posso enfrentar. E agora, para vencer mesmo, aí entra a exposição. Ela vai ter que ir no dia a dia dela e enfrentar aquele medo na prática, no mundo real. Podemos fazer essa simulação na terapia, em hipnose, imaginar entrando no elevador, imaginar que eu só lavei a mão uma vez só, imaginar que eu posso ficar no escuro sem ter medo. E sim, eu posso imaginar uma série de coisas ali para ir treinando. Só que a verdadeira mudança, a verdadeira superação do toque é ir para o mundo real e se expor. E fazer as técnicas para regular as emoções quando sentir que a emoção, a ansiedade está crescendo. Aí eu vou regular, sentir que melhorou, aí eu vou me expondo a medos cada vez maiores. E assim eu vou escalando isso. Né? Por quê? Porque eu vou provando para o meu corpo de que ele está errado. O meu corpo acha que existe uma ameaça. O meu corpo acha que existe um bicho que vai me pegar, que vai matar. Eu estou provando que esses troços não vão me matar, não vão me ferir. Né? Eu provo que essa ansiedade não me faz mal. E assim, vamos para outros medos cada vez maiores. Né? Tem gente que não consegue colocar os pés no chão ou no carpete, tem aquela gastura e tal. Testando, percebendo. Tem gente que não consegue botar os pés na areia também, já viu essa? Não consegue tolerar os grãos de areia no corpo também. E aí quando eu falo isso assim, né, teve um que eu falo assim, precisa, a terapia consiste em, vai chegar um momento em que você vai fazer essa técnica de exposição ao vivo lá, na areia. Ai meu Deus, não dá pra mim não sei o que, não sei o que, não sei o que. Calma, isso é mais para adiante. Certo? Por enquanto, vamos fazer psicoeducação e fazer simulações mentais. Depois você vai partir lá para o mundo real, ou seja, fica com areia no corpo, é meio chatinho mesmo, né? Mas você fica o dia todo, né? Mas é tolerável, não é uma coisa que vai ficar lhe angustiando, né? Tem gente que não bota, não pisa nas linhas no chão, né? Quando tem entre um piso e outro, fica aquelas linhas, né? De rejunte. Tem gente que não toca, né? Criança até faz isso, né? Então, se você vê uma criança fazendo isso, não se preocupe não. É coisa de criança. Mas o adulto fazer isso, faz regular. Então, testar, colocar a linha no chão, perceber a ansiedade crescer, se autorregular e deixar ir. E por aí vai, né? Pegar em lixeiro, né? Ou seja, peguei no lixeiro, claro que eu vou precisar lavar a mão depois. Mas não preciso enlouquecer por causa disso. Aqui, não preciso lavar imediatamente, senão vai cair a mão. Ou vou adoecer. Não é assim nesse nível. Então tem contaminações que são viáveis, a gente entende que é sujo mesmo. Então a gente andou de ônibus, chegou em casa, vai ficar com a mão suja? Não, chega em casa, lava as mãos, né? O natural. Chegou em casa, do metrô, pegou um ônibus, enfim, seja como for, pegou em coisas, lava as mãos ali, liberou, pode pegar outras coisas, comida, passar a mão no rosto e tal. Beleza, tranquilo. Né? Mas aí a questão o quanto eu vou estar refém de uma ansiedade. Eu tenho que fazer custo que custar, porque senão, né, enquanto eu não fizer, vou estar me doendo aqui.
Então, gente, terapias que são só conversacionais para o toque são muito limitadas. Precisa ter essas intervenções, ok? Então é isso, gente. Muito obrigado por assistirem mais essa live de conteúdo. Lembrando que essa live está aqui no Instagram, Sucesso aos Psicólogos, e também no meu canal do YouTube, na playlist Sucesso aos Psicólogos. E nesse perfil nós temos outros protocolos, outros temas sobre outros transtornos, diagnósticos, sobre intervenções, explicações que a psicologia baseada em evidências tem de melhor para oferecer para vocês, profissionais. Os leigos também podem se valer aqui dessas explicações. Esse é um canal voltado para que os psicólogos se capacitem melhor nos seus atendimentos e ofereçam o que há de melhor que a terapia pode oferecer no tratamento dos seus consulentes. Amém? Muito obrigado e até a próxima.